Algumas dores não gritam, elas sussurram durante anos. Meu pai morreu quando eu era pequena e ninguém mais falou sobre isso. Foi uma tragédia internacional. Eu convivi com essa dor durante muitos anos e é por isso que eu tô aqui. Você vai entender como eu consegui superar as minhas maiores dores no meio do caos, sozinha. Você vai saber como as línguas me ensinaram a compreender muito melhor a minha própria cultura e a minha própria língua. Você vai compreender também como é que a música, ela entrou na minha vida com caráter totalmente transformador. E se você for até o final, você vai também saber como tudo isso pode transformar a sua vida. Desde que eu era pequena, na minha família, eu percebia que alguma coisa não estava certa. E eu fazia muitas perguntas. E como as perguntas não eram respondidas, porque as pessoas estavam muito tristes, eu fui acumulando aquelas perguntas dentro de mim e fui me tornando uma pessoa cada vez mais introspectiva. Todo esse mistério ao redor do desaparecimento, da ausência, da morte do meu pai, foi um fator-chave para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. E se você quer saber um pouco mais sobre o que aconteceu em 1970, 4 de agosto de 1970, eu vou deixar aqui para você, na descrição do vídeo, o link desse livro aqui. Um trabalho excelente do jornalista Eumano Silva, que já ganhou prêmios literários e se interessou também muito por essa história que durante alguns dias monopolizou a mídia no Brasil, mas depois foi logo abafada. Essa história machucou, sacudiu os sentimentos da minha família e eu fiquei aquela pessoa que mais sentiu, porque eu tinha 2 anos, eu estava naquela época de começar a falar, né? Então, quando a gente está começando a falar, a gente começa a se emocionar com cada palavra. E esse silêncio que estava tão presente nesse momento foi também um fator assim, que me fez querer conhecer cada vez mais essa circunstância, né? Esse contexto. Por que que as coisas aconteceram assim e por que que as perguntas não eram respondidas. Uma figura forte para mim, que foi assim um guia, um guru para mim, que foi o meu avô, o pai da minha mãe. Ele me passava livros e um assunto que ele amava era a Revolução Francesa, né? Meu avô era um homem que nasceu muito pobre na região do Jequitinhonha, no norte de Minas. E ele pescava, tinha uma família assim muito simples. Entrou na polícia militar para poder ter mais condições de vida, profissionais, né? E aquilo não era muito fácil naquela cidade, naquele momento. E ele depois entrou na política porque se casou como professora, né? E era um homem que gostava muito de ler, ele tinha paixão pelo saber. Foi assim um grande marco na minha vida, esse relacionamento com meu avô. Ele foi o pai, né, mais presente que eu podia ter naquele momento. Eu me lembro de uma história, a minha mãe perguntou para mim: você quer estudar inglês ou balé? E eu respondia: eu quero estudar francês. Foi muito claro, porque eu já tinha inglês no colégio, era aquele inglês assim, mal dado, né, que a gente conhece, sempre a mesma repetição do verbo to be, e eu tinha a impressão que aquilo nunca ia sair daquilo, eu não tinha uma visão assim mais prática do que o inglês podia fazer, mas eu tinha a impressão que eu podia sozinha aprender inglês, o que foi que eu fiz mais tarde. E com o francês foi assim uma identificação. Agora comenta aqui pra mim se você também teve na sua vida uma pessoa que te guiou, que foi assim um guru para você, né? Um guia espiritual, uma amizade. Esse foi meu avô Manuel José de Almeida, por isso que eu chamo Manuela, e para mim é uma grande honra, né? Ter o mesmo nome que meu avô.
ele chegou longe, né? Foi político, naquela época ele era de um partido conservador, Arena, né? Mas ele era uma pessoa muito conhecida, porque ele é totalmente engajado com a educação, e ele criou escola para crianças de rua, crianças menores abandonados, né? E ele estudou a legislação em relação a isso e criou as escolas Caio Martins, uma beleza de trabalho educacional. Tinha, assim, também aquele desejo de conhecer a pessoa que foi meu pai. Eu conhecia as fotografias, eu via os materiais de línguas estrangeiras que ele tinha em casa, eu via os cassetes de holandês que ele tinha, eu ficava namorando aquilo, sabe? E antes de aprender o holandês, o meu sonho era aprender o alemão. E na Aliança Francesa, eu já estava tendo acesso a um curso elitista de francês. Então, eu não podia nem imaginar, naquela época ainda, começar com o alemão. Ficou, assim, um plano bem mais tarde para mim. Para mim, aprender o alemão foi, assim, um grande esforço. E eu sei que tem pessoas que também têm essa vontade, né? Naquela época não tinha canais de YouTube que você pode entrar em contato diretamente com os professores. A gente tinha que comprar materiais, livros caros, importados e pagar escolas com professores estrangeiros. Então, realmente, era uma situação totalmente diferente da de hoje, né? Hoje, nós temos aplicativos gratuitos, nós podemos brincar no celular e adquirir vocabulário, compreender mais sobre a estrutura de cada língua. Naquela época, era uma luta. E eu comecei estudando viola, tocando na orquestra, tocando coral. Tudo isso também me fez ter muita vontade de aprender alemão, porque eu compreendia as canções em outras línguas, né? Mas o alemão não tinha nenhuma ideia do que queria dizer. Então foi assim, tudo muito estimulante, né? Como eu me sentia muito sozinha, eu realmente mergulhei nos estudos, né, por mim mesma, né, me sentindo isolada no ponto de vista afetivo. Então, para mim a música foi assim maravilhosa. Eu aprendi que com o sentimento a gente realmente aprende muito melhor e muito mais rápido o que a gente realmente quer. É um aprendizado eficaz. Isso já está totalmente provado pela neurociência e tem alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Dá uma olhada aqui. Você está gostando de todas essas informações? Você está se interessando por essa história e vendo como a gente pode aprender muito mais rápido, de uma maneira tão interessante? Então se inscreve já no canal para você não perder nenhuma das publicações que eu coloco aqui toda semana para você. Cada idioma que eu aprendi foi assim uma busca, né, pelo que eu tinha de uma certa forma perdido por não estar perto do meu pai, né? E eu sabia que ele era um poliglota, eu sabia que ele era uma pessoa que convivia com muitas pessoas, que tinha muita comunicabilidade, né? Eu não tinha muitas informações sobre ele, mas o que chegava a mim era o que eu queria imitar, né? Então, assim, eu também me tornei poliglota, eu falo, além do alemão e do inglês, eu falo muito bem francês, espanhol, italiano e tenho noções de árabe e japonês. E fui até o intermediário no mandarim. A gente tem uma relação com cada língua, porque cada uma representa uma cultura, né? Então, para mim, por exemplo, o francês foi como uma libertação, porque eu já comecei a ter contato com escritores e escritoras francesas. Olha aqui, Simone de Beauvoir, né? Então eu já começava a ler, compreender um pouco o que era existencialismo, o que era essa filosofia, né? E a gente vai entrando na cultura e compreendendo de uma maneira muito mais rica, né? Foi assim que eu criei para vocês um curso de alemão, que é um curso que você aprende em contexto, que você aprende de uma maneira muito mais Tive que encontrar em mim mesma a força para conseguir superar isso e, né, tive apoio de pessoas, tive apoio de religiões, eu sou uma pessoa espiritualista, né? Já tive em vários grupos espirituais. E eu percebo que tudo isso me fez crescer de uma forma, assim, muito incrível, sabe? Eu tô aqui fazendo essas aulas, esses vídeos, mostrando para vocês a minha trajetória e a minha história, porque eu tenho a certeza que
eu tenho uma missão de mostrar para vocês que vocês também podem, né? Cada pessoa pode se superar através da comunicação. Esse momento foi um momento difícil, né? Um momento da ditadura, muitas pessoas desapareceram, muitas pessoas morreram, a tortura estava sendo denunciada e era o começo da Anistia Internacional. Muitas coisas estavam acontecendo, tudo isso está sendo detalhado aqui no livro. A minha família sofreu muito, mas outras famílias também sofreram. E eu sei que tem muitas pessoas que também precisam desse acolhimento para falar. Por isso que eu tô aqui. Faça seu comentário, inscreva-se no canal e vem comigo. Muito obrigada por assistir. Danke schön fürs Zuschauen. Bis bald. Até a próxima.